Mais uma teoria dos círculos protestantes evangélicos veio à tona essa semana. Trump seria o anticristo? Nas redes e em certos círculos protestantes reformados, surgem especulações sobre sua ligação com profecias apocalípticas. A interpretação católica, porém, alerta, tais leituras são seletivas e muitas vezes distorcem o texto sagrado. A Igreja ensina que o anticristo representa o espírito do mal que age através dos séculos, e não uma figura política específica. O debate evidencia tensões entre tradições cristãs. Os protestantes reformados apontam que Trump facilitaria um acordo de paz final em Israel, relacionando a Daniel 9:27. A Igreja Católica vê essas leituras como literalistas e fora de contexto, pois Daniel fala de eventos simbólicos e do plano salvífico de Deus. Identificar líderes atuais como cumprimento de profecias ignora a dimensão espiritual do anticristo, que não se restringe à política ou a tratados diplomáticos contemporâneos apenas. Alguns argumentam que o carisma e a popularidade de Trump seriam traços do anticristo. A visão católica alerta que personalidade e influência não definem o anticristo, que é um princípio de engano e rejeição de Cristo. A leitura protestante foca em sinais externos e mediáticos, enquanto a interpretação católica prioriza discernimento espiritual, fé e vigilância contra a apostasia, não em especulações sobre figuras políticas temporárias. O anticristo, na tradição católica, é descrito como uma força espiritual de corrupção e engano, não um indivíduo político simplesmente. Os protestantes frequentemente identificam indivíduos históricos ou contemporâneos como anticristo, criando conflitos teológicos. A Igreja ensina que esses alertas simplificam a profecia e geram medo infundado. O foco verdadeiro está na salvação, vigilância e resistência ao mal, não em caçar líderes a cada evento pós-guerras. O engano religioso e a idolatria são marcas do anticristo. Ep 13. Protestantes tendem a associar qualquer líder carismático à profecia, incluindo o tio amplo. A Igreja Católica critica essa leitura seletiva, lembrando que a Bíblia apresenta sinais espirituais e simbólicos. Interpretar tratados políticos como cumprimento literal ignora séculos de história e tradição. O anticristo é o princípio do mal que age de forma oculta ou coletiva, não um personagem midiático. A interpretação protestante reformada de Daniel 2:15 e Apocalipse muitas vezes ignora a perspectiva histórica católica. Para a Igreja, Daniel 9 não aponta para líderes contemporâneos, mas para a intervenção divina na história da salvação. A identificação de Trump como anticristo demonstra uma leitura literalista e alarmista, que se afasta da compreensão católica, que valoriza a dimensão escatológica e espiritual, guiando a fé sem criar pânico sobre figuras humanas em destaque. O anticristo opera por engano e sedução das massas. Protestantes modernos, focando em popularidade e diplomacia, exageram sinais externos. A visão católica reforça que apenas Deus conhece os desígnios finais e o espírito anticristão. Identificar políticos atuais como profecias concretas distorce o evangelho e desvia a atenção da santidade, da oração e da vida sacramental, pilares do discernimento católico sobre o fim dos tempos. Trump é polêmico, mas não cumpre os critérios do anticristo católico: rejeição de Cristo, usurpação de autoridade espiritual, perseguição aos santos. Protestantes insistem em leituras literais de textos simbólicos. A Igreja ensina que tais especulações não edificam a fé, geram divisões e fomentam medo. O foco deve ser no Cristo vencedor, no combate espiritual contra o mal e na fidelidade aos sacramentos, que protegem a comunidade da apostasia e da corrupção. As controvérsias mostram diferenças hermenêuticas. Protestantes veem sinais de líderes políticos na profecia. Católicos enfatizam simbolismo e providência divina. A tradição católica critica a tendência de transformar indivíduos temporais em profecias literais. O anticristo, segundo a Igreja, manifesta-se no espírito de engano e rebeldia contra Deus, ativo ao longo da história, exigindo vigilância espiritual e disciplina, não caçada midiática ou especulação política. A Igreja Católica orienta os fiéis a focar na esperança e fidelidade, não na especulação sobre quem seria o anticristo. Protestantes reformados muitas vezes priorizam listas de sinais e perfis históricos, enquanto o catolicismo ensina discernimento profundo. Cristo já venceu o pecado,
e a leitura apocalíptica deve fortalecer a fé, guiar a oração e fortalecer a comunidade, mostrando que o verdadeiro combate é espiritual, não político, e que a confiança deve estar na providência divina. Especular sobre Trump como anticristo demonstra a tensão entre tradições cristãs e leitura literalista protestante. A perspectiva católica mantém foco na salvação, vigilância espiritual e luta contra o pecado, respeitando a complexidade das escrituras. O anticristo não é uma pessoa isolada, mas a presença do mal e da apostasia no mundo. O cristão deve permanecer atento, fiel à fé, e evitar alarmismo sobre líderes temporais, confiando na vitória definitiva de Cristo. Em síntese, Trump não é o anticristo. A visão católica evidencia que o perigo real é o espírito anticristão, presente ao longo da história, e não figuras políticas apenas. As leituras protestantes literalistas geram controvérsia e medo, desviando do essencial. O fiel deve concentrar-se em oração, sacramentos e fidelidade a Cristo. O Cordeiro venceu, e a Igreja ensina vigilância, esperança e perseverança espiritual, diante das forças do mal, guiando todos à salvação. Siga nosso perfil e que Deus te abençoe.